Galera, tudo bem? Então, vou falar um pouco sobre o pré-olímpico, tá? Primeiro a gente vai falar no geral, o Brasil e Noruega, de forma bem geral. Depois vamos falar um pouco sobre o Chile, que é o ponto principal, e a gente termina com a Coreia. Para mim, já de cara, foi uma grande situação do Brasil no jogo contra a Noruega, em reconhecer o que, para mim, foi um erro no Mundial passado, que tentou jogar duro contra a Espanha e que a gente viu que visivelmente a equipe fisicamente sofreu muito nos jogos passados, nos jogos anteriores, desculpa, e que o jogo contra a Noruega, o Brasil para mim tomou a decisão correta, que não era buscar esse jogo duro contra a Noruega, e sim guardar forças para jogar contra a Coreia e Chile. Um pouco do que ficou desse jogo da Noruega é que infelizmente a gente tá muito atrás ainda, voltou, desceu alguns degraus, estamos atrás dos europeus. A Noruega sim, é uma grande equipe, é uma das melhores equipes do mundo, isso aí sem dúvidas. Fez um dos melhores ciclos olímpicos que já foi visto. A Noruega chegou em todas as competições, ela estava ali brigando por título. Então, claro, não é uma equipe qualquer, não é um europeu qualquer, é a Noruega, que não tem tanta tradição no masculino, mas que vem com uma equipe muito forte, muito jovem e que desde 2017 vem fazendo um grande ciclo olímpico. E, bom, as transições foi algo que eu percebi que, mais uma vez, a gente bate muito nessa tecla. As transições do Brasil ainda precisam melhorar muito. A Noruega usou muito bem das transições do Brasil. E mesmo o Brasil indo para o jogo duro, eu acho que o Brasil não iria ser feliz naquele jogo. A superioridade da Noruega estava visivelmente. A Noruega estudou muito esse jogo contra o Brasil, porque sabia que era o jogo mais importante desses pré-olímpico. Então a Noruega estudou muito o Brasil, veio muito preparado para jogar contra o 5-1 do Brasil, contra o possível 6-0. E eu acho que eles estudaram bem, jogaram muito bem a sua dentro da sua proposta. O que me fica na preocupação é que mesmo o Brasil tentando jogar duro contra a Noruega, a gente percebia que o nível estava completamente diferente e que eu acho que é uma preocupação futura para as próximas competições. Acho que o Brasil precisa melhorar muito alguns pontos, mas eu acho que não é por falta de vontade, eu acho que isso aí não existe para mim. Os jogadores lá estão tentando buscar o máximo, estão todos se dedicando o máximo que podem, e eu acho que isso não é por falta de dedicação, como eu vi em alguns comentários. Eu acho que eles estão sempre fazendo o máximo que conseguem, mas nem sempre o máximo é o suficiente, né? E eu acho que a gente não pode culpá-los por nada disso. Eu acho que isso vai ser um processo natural que talvez a entrada de alguns jogadores mais novos venha fazer isso acontecer. Porém, eu não vejo que esses jogadores que estão lá precisariam sair, né? Eu acho que os melhores jogadores são eles e a esperança é que a nova geração de atletas consigam evoluir mais rápido e ter um nível que esses jogadores dessa geração, desse grupo que está aí do Brasil, precisem sair por ter atletas melhores, né, dentro do processo. E isso para mim é comum, né? Como a seleção da Dinamarca, né? Tem 50, 80 jogadores de altíssimo nível e a competição sempre é muito intensa. Então é nesse ponto que eu estou colocando essa declaração. O jogo Brasil e Noruega então eu percebo a diferença, era visível, a transição era claro que era uma força da Noruega. A gente teve muitos erros de turnover, de finalização, acho que principalmente essa finalização. Eu acho que mesmo o Brasil tentando jogar na melhor forma contra a Noruega, a gente ia perder de 10, 12 gols. Acho que isso ficou bem claro. No jogo Brasil-Chile eu achava que ia ter uma melhor facilidade. O estilo do jogo do Chile é um estilo de jogo que complica muito o jogo do Brasil. Ficou visível mais uma vez essa situação. O Matheus Garralda consegue entender muito bem o que é feito dentro do Brasil. Ele sabe que a gente tem uma cultura que joga pouquíssimo em transição,
que o jogo posicionado é o que prevalece. Então ele arma muito bem a sua defesa. Ele sabe que o Brasil, principalmente quando está sem o Zé, vive muito do Raniel. Conseguiu fechar as diagonais do Raniel, buscou o Raniel lá fora, marcou muito bem o Raniel. Eu acho que foi uma grande diferença de Lima para o que aconteceu agora. O Raniel em Lima conseguiu ter mais atitude, conseguiu ter mais uma quantidade de gols maior, de finalização em boa condição. Eu acho que agora, nessa situação, o Chile conseguiu ajustar esse jogo, voltado defensivamente para a situação do Raniel. Eu acho que foi muito feliz da nossa parte e infeliz para o Chile a perca do seu defensor. Eu acho que com aquele defensor dentro do jogo, a gente poderia sofrer bastante, talvez até perder o jogo, porque era o melhor defensor do Chile e que estava marcando muito bem o nosso lado esquerdo, que depois o Raniel e o Dutra conseguiu entrar no jogo e que foi essencial para a vitória do Brasil. Então, eu acho que a gente, de certa forma, deu sorte neste ponto, tá? Mas não tira o mérito do trabalho que o Brasil fez. Eu acho que a gente atacou muito para dentro, a gente não conseguiu explorar os nossos pontas e que eu acho que talvez por falta de confiança, eu não sei, mas no Pan de Lima as pontas teve muitas situações e a gente não conseguiu aproveitar. O nosso maior pecado em Lima foram as finalizações. Eu não digo que teve nenhum erro a mais. Eu acho que as finalizações foi o que decidiram, né? Quando uma equipe vem para o jogo e o goleiro faz mais de 40%, é muito difícil a equipe adversária ganhar o jogo. É muito complicado. E que o Brasil teve essa situação agora a favor, né? O que o Chile teve em Lima com seu goleiro, a felicidade que o Chile teve em Lima com seu goleiro, a gente teve agora, que o Leonardo Tessiário fez 54%, 15 defesas, entrou no meio do primeiro tempo e conduziu muito bem. O Bombom já não vinha tão mal, né? O Bombom vinha fazendo o que era para ser feito, porém o Ferrugem estava numa noite excepcional, né? Eu acho que nessa situação, que um ponto que o Brasil pecou um pouco, era não conseguir encaixar o jogo com pivô, né? O Rogerião e o Vini não estavam conseguindo ganhar ali na frente. Em alguns momentos apareceu sim na frente dos seus marcadores, mas nem sempre estava conseguindo ganhar esse espaço, e isso ocasionou que o Brasil não conseguia abrir um pouco a defesa do Chile. E o Raniel muito marcado, ficava muito dependente do seu lado direito. Mais uma vez, a gente não fez uma boa partida pelo lado direito. Eu acho que o Arthur poderia ter ido para o jogo, entrado um pouco ali para ver o que mexia, né? Claro, ele não estava nem no banco, foi algo que eu não entendi. O Gustavo fez 3 jogos seguidos, onde praticamente não saiu em nenhum dos jogos, e chegou no terceiro jogo muito esgotado. Era visível nas ações do Gustavo o quanto ele estava cansado. Eu acho que a rotação dele foi algo que pesou um pouco, no meu ponto de vista, dentro do jogo. Eu acho que as rotações do Brasil melhoraram muito de um Mundial para outro. Claro, as peças era outra. Tinha alguns jogadores que estavam voltando e que não estavam no Mundial, mas eu acho que, além disso, a gestão da rotação foi algo que ficou visível, que foi muito interessante a favor do Brasil. Outro ponto que eu coloco em pauta é as transições, né? O Brasil precisa transicionar mais um pouco, principalmente com equipes inferiores, que vai ter um problema de desgaste na rotação. Isso é sempre visível, que as equipes inferiores vai sentir quando aqueles jogadores de linha sair. Então o Brasil poderia ter pressionado um pouco essas transições, mesmo que não arremessasse, para pelo menos desgastar um pouco esses jogadores do Chile, que ficou visível que os jogadores do Chile, quando cansaram, o Brasil conseguiu ter uma boa efetividade. Então isso poderia ter sido pensado para desgastar um pouco esses jogadores do Chile antes, né? O Dutra, outro ponto positivo, que veio da rotação, fez 5 gols importantes, em momentos importantes, mudou o jeito da defesa do Chile em defender. E isso ocasionou que o Brasil aproveitasse isso após a volta para o segundo tempo,
que achavam-se que o Dutra vinha, então organizou-se para o Dutra e o Raniel veio, mesmo mais pensante o Raniel, mas conseguiu abrir alguns espaços para o João. Então acho que foi uma boa partida do Brasil neste sentido, mas a gente percebia que o Brasil precisava melhorar e muito. E algo que deixa preocupante é que o Brasil no Mundial e agora no Pré-Olímpico teve uma quantidade de roubadas de bolas bem inferior ao que vinha sendo feito, e o modelo do 5-1 não funcionou tanto, as roubadas de bola e os contra-ataques, né? E claro, o Brasil tem uma quantidade de 6 a 8 gols de contra-ataque por jogo, mesmo que seja por roubadas de bola, e conseguia ter essa bola para si. E agora, com essa situação, o Brasil é um dos pontos que faz o Brasil não se tornar tão competitivo. E já no jogo contra a Coreia, eu acho que a rotação do Brasil foi muito feliz. Os coreanos vinham de um jogo muito duro com o Chile, sentiram fisicamente, e o Brasil foi organizando, não começou tão bem, mas foi se reestruturando, e uma das coisas que para mim decidiu muito foi o cartão vermelho do coreano, que era um jogador que faz muita diferença naquela equipe da Coreia, e isso foi ocasionando que o Brasil fosse dilatando o placar. A gente teve uma boa partida do Bombom, o Raniel estava com muita fome de jogo, o Gustavo muito bem, o Dutra quando entrou fez uma bela partida, e eu acho que o Brasil conseguiu usar melhor os seus pontas, as bolas estouraram ali na ponta, jogaram na curva, e o estilo de jogo da Coreia propiciou para o Brasil defensivamente ter situações melhores de jogo. E claro, as punições que o Brasil teve a favor, o Brasil conseguiu jogar com mais efetividade. Então acho que é um breve resumo do que eu consegui ver no pré-olímpico, e fica atento que em breve a gente vai ter mais coisas.